Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema não se deixando dominar pelas lutas. Tem como texto base Números 12, versículo 3, que nos fala o seguinte: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Também quero utilizar-me aqui de Números 20, versículos 7, que fala-nos o seguinte: o Senhor falou a Moisés, dizendo, versículo 8, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Versículo 10, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Versículo 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. Versículo 12, o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, versículo 13, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Meu irmão, minha irmã, esta mensagem ela ficou um pouco extensa, mas eu quero pedir a você, por favor, que participe desta mensagem, não saia no meio da mensagem, fique até o final, porque o assunto que trataremos aqui é exatamente aquilo que às vezes você está passando e enfrentando. Então, é muito bom que você fique até o final, porque eu creio que Deus tem uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para o seu coração. Os versículos lidos, eles retratam um episódio que sucedeu na vida de Moisés. Moisés viveu há cerca de 3.500 anos atrás. E a teologia do método histórico gramatical atribui a Moisés a autoria dos primeiros 5 livros da Bíblia, que são conhecidos como Torá, ou Pentateuco, bem como Moisés ele é tido como um profeta mais importante do judaísmo, bem como também do cristianismo, um dos mais importantes. Moisés ele era levita, descendente da tribo de Levi, filho de Joquebede e Anrão. Criado pela filha de Faraó, ele passou 40 anos na corte egípcia e ali foi instruído em toda a ciência dos egípcios, conforme Atos 7:22. Esta foi a primeira fase de 40 anos da vida de Moisés. Quando Moisés já era adulto, ele demonstrou se importar com seu povo de origem, ao defender um hebreu de sua origem e povo que estava sendo espancado. A partir desse momento, Moisés deixará para trás o palácio de Faraó e entrará na segunda fase da sua vida, que foi 40 anos, também de 40 anos, mas não no palácio, no deserto de Miriam, apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. No capítulo 3 de Êxodo, Deus o chama para a terceira fase da sua vida de 40 anos, no meio da sarça de fogo ardente que ardia e não se consumia, para que ele guiasse o povo de Israel no deserto, pelo deserto do Sinai, até chegar à terra prometida por 40 anos. 40 anos foi o tempo que o povo de Deus passou no deserto, entre Egito e Canaã. Acontece que o caminho percorrido pelo povo de Israel, parei do Egito a Canaã, foi pelo deserto do Sinai, que ocupa uma península de apenas 200 quilômetros de extensão, de largura de extensão, ou seja, uma distância de 200 quilômetros separa Egito e Canaã pela península do Sinai, sendo que hoje, para se percorrer essa distância de 200 quilômetros, é gasto mais ou menos 2 horas e meia em um carro que viaja a cerca de 80 quilômetros horários. Todavia, Moisés demorou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai, 200 quilômetros, com os israelitas que fugiam da escravidão do Egito. Contudo, ele morreu antes de entrar no seu destino, na terra prometida. E aqui no capítulo 20 de Números, que nós lemos, Números 20, alguns versículos, do 7 até o 13, o povo chega em Cádiz, no início do 40º ano da peregrinação do deserto, o último estágio, antes de chegar à terra prometida. Agora, era uma questão de pouco tempo, pouquíssimo tempo agora,
para que pudessem chegar à tão sonhada terra prometida. Terra que mana leite e mel. Conquistar o próprio espaço depois de 430 anos no Egito escravos e depois de passar e atravessar 40 anos no deserto, ou seja, 470 anos no total. Adentrar a terra prometida era um sonho a ser alcançado. Moisés havia conduzido o povo por extensos e longos 39 anos no deserto, cuja temperatura varia de 50 tórridos graus durante o dia e à noite pode chegar à marca dos 10 graus negativos. Mas ainda assim, por 39 anos, brava e aguerridamente Moisés enfrentou as intempéries do deserto, liderando o povo murmurador, interpelando por Deus ao povo, como no caso de Êxodo 32, 32, em que Moisés pediu a Deus para que perdoasse o pecado do povo e não eliminasse o povo. Ainda que no versículo 10, para isso, Deus tivesse que riscar o próprio nome de Moisés do livro que tem escrito. E assim no versículo 20, o homem mais manso da terra, Êxodo, Números 12 e 20, ele chega a 40º, Êxodo 12 e 13, Números 12, versículo 3, no capítulo 20, esse homem mais manso da terra, ele chega a 40º ano em Cádiz. Já estavam bem próximos de Canaã, a terra prometida. Mais uma vez aqui o povo murmura, e agora murmura pela ausência de água. Moisés então vai colocar a situação diante de Deus, que lhe dá a ordem no versículo 8, lido, para falar à rocha que estava diante deles. Mas no versículo 10, o homem mais manso da terra. É isso, se levarmos em consideração, e conforme a revista super interessante, a população mundial daquela época era de cerca de 70 milhões de pessoas. E entre estas 70 milhões de pessoas, Moisés era o homem mais manso da terra. De todos eles era o homem mais manso, Moisés. Imagine alguém manso. Agora imagine essa pessoa que é mansa no meio de 70 milhões. E sobressair a essas pessoas, assim era Moisés, o mais manso entre 70 milhões de pessoas. Conforme dizíamos no versículo 10, o homem mais manso da terra. Ele que era o mais manso, o mais tranquilo, o mais calmo, o mais pacífico, se dirige ao povo no versículo 10 de Números 20, dizendo da seguinte forma: seus rebeldes, me ouvi agora. Ora, em definitivo, esta não é a forma mais apropriada para o homem mais manso entre 70 milhões de pessoas falar. E ainda por cima, o comando de Deus era de que ele desse uma ordem à rocha, que ele falasse à rocha, para que da rocha saísse água. Mas Moisés, no versículo 11, ele levantou a sua mão e feriu a rocha por 2 vezes com a sua vara. Ferir a rocha aqui é porque ele empregou força, ele empregou muita força contra a rocha para feri-la por 2 vezes. Atitudes essas, ferir a rocha, chamar de rebeldes, contradizem com a postura de alguém mais manso entre 70 milhões de pessoas. Mas longe de mim julgar a atitude de Moisés aqui, nesta mensagem, apenas quero mostrar que 39 anos conduzindo um povo murmurador, composto por cerca de 3 milhões de pessoas, por extenso e logo 39 anos, em uma região desértica, cuja temperatura varia entre tórridos de 50 graus durante o dia e 10 negativos à noite, em lugares com escassez de água, como aqui, foram demasiado pesados para Moisés. No capítulo 20, na sua ira, o homem mais manso da terra, ele no capítulo 20, né? Esse é o mais manso da terra, ele se deixa levar pela ira, ele é tomado pela ira, é dominado pela ira, e ele então fere a rocha 2 vezes e chama o povo de rebelde. Rebelde era o povo de Israel. E justamente esta é a tônica dessa mensagem. Não se deixando dominar pelas lutas, ou melhor, não se deixando dominar pelo efeito das lutas. Em Moisés, esse efeito foi a ira, mas também pode ser a ansiedade. Na luta, no deserto, que para Moisés custou 40 anos da última fase da sua vida, a esperança, o desejo, o sonho, o almejo de chegar logo à terra prometida, talvez o consumisse. E assim como a ira, a ansiedade é um efeito muito mal, devastador para a medicina. Se a ansiedade não for controlada, ela pode causar surgimento de enfermidades psicossomáticas, doenças que afetam a saúde física ou mental, gastrite, úlceras,
cólicas, taquicardia, hipertensão, cefaleias, alergias, são alguns dos sintomas causados pela ansiedade, que junto com a ira é um dos efeitos que a luta do deserto muitas vezes causa em nossas vidas. Mas a Bíblia não manda controlar a ansiedade. A Bíblia manda lançá-la sobre Deus. 1 Pedro 5,7, porque Ele de nós tem cuidado. E mais, a luta, o deserto, pode trazer efeitos além da ira, além da ansiedade, mágoa. Porque nós ficamos magoados quando sentimos tristeza por algo que nos desagradou. E deserto não agrada a ninguém. E deserto é lugar que não vai agradar ninguém, quem quer que seja. Todavia, a mágoa é um efeito cascata, que gera decepção, gera desilusão. E tudo isso pode piorar e evoluir para algo mais profundo, rancor. Sensação que aprisiona, causa sofrimento e amargura. Para a psicologia, quando a mágoa não é trabalhada psicologicamente, pode levar a doenças como depressão e estresse, além de prejudicar relacionamentos. Quando guardamos uma mágoa e pensamos na dor que sofremos, o cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento. Ele produz substâncias químicas ligadas ao estresse, que limitam as nossas ações. A parte pensante do cérebro fica limitada quando agimos sem pensar, para nos livrarmos da sensação de perigo que a mágoa, que o rancor, que a amargura, a raiz de amargura nos traz. E o magoado, a magoada, ele passa a agir não mais pela vontade de Deus, mas por impulso, com ira, pelas emoções, e isso é muito mal, isso é maléfico por demais. Para não ficar muito extenso na minha mensagem aqui, por último quero citar o último efeito devastador que a luta do deserto pode causar na vida daquele que passa por deserto de provações, que é a impotência. E impotência aqui no sentido de ausência de força, é a falta de força, a ausência de condições para sair da situação de luta do deserto. Quem sabe Moisés, no 40º ano, esperançoso para adentrar logo a terra prometida, pois já se faziam 40 anos liderando o povo murmurador pelo deserto, não se sentiu impotente no momento da luta e provação, pelo fato da demora da chegada da terra prometida, aonde se teria água em abundância. E essa impotência é má, ela nos rouba a força, quer nos roubar a fé, a esperança, a comunhão com Deus, por nós já poderíamos estar na vitória, exaltados por Deus, mas sem saber por quanto tempo mais esse deserto, esta luta vai durar. Isto gera uma impotência em se querer sair logo da situação do deserto, mas somos limitados à situação do deserto que passamos e enfrentamos. Essa impotência, se não tratada com jejum e oração, pode levar não só ao momento de ira, de ansiedade, de mágoa, de depressão, de estresse, mas também à morte. E aqui me refiro à morte espiritual. O inferno se aproveita de situações como essas e, descobrindo o ponto fraco do crente, ele agirá em cima de todos esses efeitos danosos, sendo o último dessa impotência, com a impotência, uma sensação ruim de não poder resolver a situação pela qual passamos e enfrentamos, para ferir de morte a fé do crente fiel. E pior, às vezes, como a ira de Moisés, no último ano de peregrinação no deserto, a poucos passos da terra prometida, às vezes você passou tanta coisa, lutou tanto, fez tanto, batalhou tanto para chegar aqui, para no último instante da luta do deserto, deixar que a impotência lhe roube a comunhão, a paz, a fé e a esperança em Deus. Mas não deixe jamais que isso aconteça a você. O que aconteceu com Moisés, uma ira o fez apenas ver e não apenas olhar, mas não entrar na terra prometida. Uma ira no último instante, no 40º ano, uma ira o fez não entrar na terra prometida, apenas olhar para ela de longe do alto monte onde se encontrava. Esse deserto está no fim, meu irmão. Não ouça o inferno, fazendo tudo se perder logo agora. Não deixe que a ira, o estresse, o rancor, a mágoa, a ansiedade, a depressão, a angústia, a raiz de amargura, faça você, efeito danoso, da que luta traz muitas vezes, faça você perder a sua bênção. Logo agora, no último instante que você está
da fase, do deserto que você passa e enfrenta. Mas fique em Deus, permaneça em Deus. Não jogue tudo para o alto logo agora, que você lutou tanto para chegar aqui, nesse momento agora. Mas fique em Deus, permaneça em Deus, e Ele te ajudará, Ele te exaltará, Ele te fará chegar são e salvo, sã e salva, do lado de lá, cantando, hino da vitória. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. Permaneça nele, e Ele te ajudará.